paga o juro do banco? Ou por que que eu, tendo dinheiro, vou botar num negócio que existe trabalho, risco, etc. Se eu botar no banco, na moleza, eu ganho na renda fixa mais do que o negócio vai me dar. Essa é uma explicação que a gente precisa remover. Porque a taxa de juros de uma economia, acreditem, não é uma consequência das leis da gravidade. As leis da gravidade são não podem ser transgredidas. A teoria da relatividade do Einstein apenas olhou a gravidade que o Newton tinha percebido, mas elas são leis da física, valem aqui, valem em Júpiter, valem em Alfa Centauri. Mas a taxa de juros de uma nação não é uma consequência fatalista da gravidade. Acreditem, é uma consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa. Faz bem feito ou faz mal feito, faz para atender o interesse da produção ou para atender o interesse do rendimento. E tem a ver ancestralmente com a saúde das contas do governo. Porque se o governo tem um buraco estratégico monstruoso na sua conta, ele vai ser um tomador de dinheiro que vai rivalizar com todos os outros tomadores de dinheiro, variado produtivo, o crédito ao consumidor, e essa é uma tragédia que o Brasil precisa consertar. Mas enquanto o Brasil não consertar, e tem conserto, nós estamos tratando hoje de entender por que o Codesul, o Sertão Central-Sul do Ceará, precisa compreender essas coisas porque elas são constrangimentos para qualquer vontade de crescer. Não que seja proibição, mas é preciso entender o que é que nós estamos a partir do menor. A segunda grande assimetria competitiva que faz com que o preço do feijão em Quixadá possa ser mais barato vindo do Paquistão do que produzido meia légua fora da cidade é a questão da tecnologia. E, de novo, a gente vê televisão, nós estamos ligados, nós falamos sobre isso e tal, mas no prático, no concreto, o Brasil está retrocedendo de forma trágica em matéria de maturidade tecnológica na sua produção média. E tecnologia aqui não é ficção científica. É assim, um supermercado, se tiver um leitor óptico de código de barras, que é um rudimento tecnológico absolutamente simplório, e fizer essa conexão com o manejo de estoque, é possível demonstrar que em muito breve tempo ele esmagará o competidor que não tiver esse rudimento tecnológico. Por quê? Porque com juro alto, ter estoque alto é perda de dinheiro, e nem sempre todo mundo está divertido. E o leitor óptico de código de barras me permite manejar o estoque no ideal do just in time. Desculpa, hein? É a mãe? Não. Não tem a expressão correspondente em português. Just in time é o seguinte, é você tentar trabalhar, idealmente, da fábrica ao consumidor, sem nenhuma ociosidade, guardando os produtos em estoques e em travessias, etc, etc. E aí o dinheiro que eu gasto volta quase imediatamente. Se eu faço um estoque, o estoque parou, meu dinheiro parou de render. Juro de 40%, 50%, 60%. Se for para o crédito pessoal, 380%. Se for por cartão de crédito, 450%. Não é possível. Então, tecnologia é, por exemplo, para nós aqui no Ceará, uma coisa que o nosso povo já aprendeu, trocar caroço, gente selecionada. Aumenta quase 40% a produção. Mesmo trabalho. Mesmo trabalho. Eu vou lá, a broca, faço a licença do IBAMA, da SEMAS, faço a preparação da roça, cavo, bota o caroço, tem um 100. Faço o mesmo trabalho, gasto o mesmo ciclo, mesma coisa, eu planto uma selecionada, 40%. Produtividade, 50% maior. Isso dá margem para que a minha renda seja maior. Nós estamos falando de um rudimento tecnológico. Agora vamos imaginar o padrão de indústria. O padrão industrial em que eu produzo a um Fordismo antigo e cada peça é feita por dezenas de trabalhadores, cada um sem saber direito qual é o produto que está fazendo, só repetindo a prática fordista de um componente por componente, o outro faz o outro componente, produtividade tendente a declinar, e o outro mete um robô. Não adianta brigar, isso é o fato. Porque não interessa a indústria de calçados, está aqui no Pompeu, mas o mercado está na Europa, está em Fortaleza, está em São Paulo. E aí, para vocês terem uma ideia, falando em calçados, que é um assunto que eu interesse imediato, porque imaginei isso para o Ceará lá atrás,
O Brasil, quando eu planejei fazer o polo calçadista do Ceará, não tinha nenhuma fábrica aqui. 64% do mercado de calçados populares da Europa era dominado por Brasil. Com a emergência do Oriente, especialmente a China, mas não só a China, o Vietnã, Singapura, etc., etc., o Brasil perdeu e está reduzido a menos de 20% do mercado europeu de calçados populares. É o mercado de calçados daqui, é o mercado de calçados da Grendene. É o mercado de calçados da Azaleia. Esse é o mercado. Então veja, tecnologia não é mais uma opção, Maurição. Quando você for refletir em pares, é preciso sempre fazer o juízo de valor sobre os mecanismos de financiamento, buscando a equipotência do mundo. Acredite, senador Pompeu e o Sertão Central-Sul do Ceará estão no mundo, para o bem e para o mal. Por quê? Porque o consumidor de Quixadá não vai comprar 1 quilo de feijão mais caro, que foi produzido pelo seu Manel, amigo nosso, da comunidade, se um feijão mais barato chegar do Paquistão, uma condição tecnológica, de escala, ou enfim. Permite o terceiro argumento, que é a assimetria por onde nós também vamos raciocinar sobre desenvolvimento nacional e regional. Escala. Aqui também ninguém precisa ser economista brilhante como o Mauro Benevides Filho. Aqui até um boboca, demora para aprender as lições dele, sabe explicar, como eu. Basicamente é o seguinte, se eu vou na feira de Quixeramobim, o camarada diz assim, leva aí, doutor, a banana tá boa hoje. 3 bananas é R$1, 7 bananas é R$2. Não é assim? Se eu comprar mais banana, o preço por unidade vai caindo. Por quê? Porque se eu vendo mais, eu posso ganhar menos por unidade, porque eu ganho mais na soma da quantidade. É o que os economistas escala. E qual é a consequência prática? Atenção, irmãos cearenses. A consequência prática é que quando eu produzo uma calça jeans numa fábrica em Xangai, e essa fábrica tem capacidade de produzir 1 bilhão de calças por ano, os meus custos de produção vão se reduzindo a zero. Porque eu compro tanto pano, o pano para mim é mais barato. Leva 3 por R$1, leva 7 por R$2, leva 12 por R$3, de escala. Então, se eu levar 1 bilhão de calças, o pano é mais barato, o zíper é mais barato, o botão é mais barato, e o gerente e o marketing é um só para produzir. É o mesmo para produzir 100 calças, 1.000 calças, ou 10.000 calças, ou 1 bilhão de calças. Custos fixos são relativizados à fração. E aí o que acontece? O preço final de um produto ou serviço prestado ou vendido em grande escala, invariavelmente este preço chega mais barato, que custa produzir a mesma coisa ou similar em pequena escala. E a escala de uma economia também não é uma fatalidade da lei da gravidade. É uma consequência do ponto de partida que as empresas atuam. O limite é uma variável da renda. Você quer entender qual é a força que tem? Você já teve a pista, sem precisar nenhum assessoramento econômico. São 225 mil bocas para comer. Isto é um ativo. São 225 mil corpos para vestir. Isso é um ativo. São 225 mil pessoas para consumir. Celulares é um ativo. Mas é uma escala de 225 mil pessoas, supondo menino, mulher, gato, cachorro e homem. Né? Tudo junto. Precisa avançar para o perfil de renda, para eu entender o tamanho desse mercado. E essa é a tragédia brasileira. O capitalista brasileiro não acordou ainda para essa novidade. Nós somos acostumados ao longo da década de 30, 40, 50, 60, 70, 80 a um modelo que protegia a sua economia nacional, uma espécie de redoma protecionista, a ponto do presidente da República resolver chamar os carros brasileiros de carroça, porque os carros brasileiros tinham acomodação tecnológica, porque não precisavam se alterar, porque era, na prática, proibido o carro importado no Brasil pelas tarifas. Isso tinha uma virtude de transição, mas virou um problema. Virou uma acomodação na produtividade sistêmica e uma letargia para a questão tecnológica e para a questão da escala. O que acontece? O Brasil não aprendeu ainda que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massas. Não é de macarrão, é de grandes demografias, grandes populações. E o consumo de massa se afirma na renda.
Então, nós no Brasil entendemos que salário é custo. Fato, se eu tenho uma padaria nessa esquina e o meu concorrente tem uma padaria na outra esquina, salário é custo. Porque se eu incrementar o salário do meu trabalhador e o meu competidor não incrementar, ele tem uma redução de custo, permite vender um pão mais barato e eu vou sair do mercado. Então, eu entendo essa parte aí. Mas macroeconomicamente, não é o VAR, né? Macroeconomicamente, isso é a política que tem que mostrar ao mundo empresarial, a massa de renda, que é a composição mais relevante da massa de renda, é salário, é que dá a partida da escala. Óbvio, consumo de massas é que sustenta o capitalismo moderno, porque é quem permite a escala. Então eu posso vender, ao invés de vender 10 pares de calçados de alto valor agregado em Senador Pompeu para 10 senhoras bem postas na vida, eu posso vender 100, se eu tiver, ao invés de 10 ricos, 100 pessoas remediadas para comprar aquilo. Isso é uma obviedade, mas o Brasil está definhando a renda, perdendo isso. 7 em cada 10 empregos no Brasil são germinados por definição, trabalho pequeno. Então vamos ver. Nós vamos começar a fazer um projeto de desenvolvimento regional no meio do Ceará, no meio do Brasil, mas estamos no mundo. E o nosso empreendedor aqui vai começar com 3 condições absolutamente mortais, cada uma delas sozinha, separada. Se juntar 3 é queda coisa e custa. Pronto, falei. Então eu tenho uma empresa estrangulada no financiamento, okay? Eu tenho uma empresa anacrônica, sob o ponto de vista dos padrões tecnológicos, muito distantes e cada vez mais distantes dos padrões que a nova economia digital e que a nova economia do conhecimento põe. E eu tenho uma economia qualificada pela pequena escala, pelo pequeno porte. Enfrentando alguém que se financia de forma dramaticamente barata, se apresenta para competir no último estágio de domínio tecnológico, escala tão gigantesca que o seu preço pode ser reduzido a ganhar 1 centavo por unidade de bem ou serviço, eu ganho ganhando 1 centavo por unidade. Este é o cenário onde vocês vão começar a trabalhar. Esse é o cenário que a política brasileira não reflete. Quando eu às vezes falo, porque o cara é zangado, é bocão, meu amor, eu estou vendo o país ser destruído. Em 1980, 1/3 da riqueza brasileira era de base industrial. Ontem, do ponto de vista do tempo histórico, 1/3 da riqueza do Brasil eram indústrias. Hoje caiu de 9%. E há uma ilusão mortal de que nós vamos pagar o modo de vida moderno que o nosso povo conhece, pela internet, pela televisão, pelo cinema, tudo buraco que a gente tem na cabeça, a gente sabe qual é o melhor, bom, bonito e barato do mundo. E é natural que a gente aspire a acessar isso. Não só no consumismo, do tênis que o garoto quer ter, do tablet que o garoto quer ter, do celular de última geração que atende o filminho que o garoto quer ter, mas em coisas mais graves, química fina, meios de diagnóstico médico, meio de capital, para ficar aqui, toda a questão da informática, toda a questão, enfim, tudo que é relevante, o Brasil está desaprendendo a produzir. E a ilusão mortal é que nós vamos pagar esse modo moderníssimo de consumo que o nosso povo conhece, com milho, soja, boi, frango, minério de ferro, petróleo bruto. Essa conta não. Aí está a explicação da tragédia brasileira. Nós crescimos a 6,7% ao ano entre 1930 e 1980, caímos para 2,5% em 1980 e 2010, e agora fomos para o fundo de 2010 e 2020, zero. 28 milhões de brasileiros estão respirando hoje, a partir de um tempo que o Brasil não cresceu nem 1%. Não é 1% em média, não. É 1% nos 10 anos seguidos. E aí, um dedinho de política muito rápida, porque isso aqui tudo é um assunto de... Eu não vou falar de questão. O problema aqui não é Chico, Manel ou Maria. Se fosse, era mais fácil. Aqui é de modelo. Basta ver, 10 anos sem crescer nada, o pior década dos últimos 120 anos, 6 anos foi o PT, 2 anos o Michel Temer, que a turma disse que foi para o poder com um golpe, embora o Lula está dele lá, e 2 anos do Bolsonaro, que a turma escutamba, mas não foi o Bolsonaro que está aí. 10 anos parados. O problema é o modelo. O problema é exatamente o modelo econômico, que não tem nenhum compromisso com a produção nem com o trabalho. Porque nós viciamos a elite brasileira, no melhor sentido da palavra elite. Toda nação precisa de uma elite, são a sua classe dirigente,
as pessoas que estudam mais, as pessoas que se qualificam, que se preocupam com o coletivo. Esse sentido sociológico, a elite é fundamental. Nós viciamos a elite brasileira em juro alto. Então esse é um país que 30% do PIB era industrial, hoje é 9%. E nos últimos 8 anos, meus compatriotas, meus irmãos cearenses, nos últimos 8 anos do desastre da Dilma para cá, o Brasil fechou, por dados oficiais da CNI, 30 mil indústrias. Aí fica o povo do Sertão Central-Sul, vamos industrializar, vamos trazer indústria. Vamos. Mas não era melhor segurar as que nós temos para começar, não? Em outras palavras, faz 10 anos que a capacidade instalada industrial brasileira está desocupada entre 25% e 30%. É assim, eu tenho capacidade de produzir 1.000 geladeiras no Brasil, faz 10 anos que eu só dou conta de ter 700. Isso liquida a taxa interna de retorno de qualquer negócio. Por isso nós estamos vendo. 54 anos depois, a Ford foi embora. Foi se investir na Argentina. 38 anos depois, a Sony fechou num paraíso fiscal, que é a Zona Franca de Manaus. Para a gente entender que o problema não é tributação, que a gente rapidamente vai. Daqui a pouco falamos sobre isso. A tributação brasileira é um desastre, indefensável. Mas o buraco, pode acreditar, é muito mais embaixo. Muito mais embaixo. Tem a ver com essas grandes assimetrias. Então, acabou a palestra, vamos para casa, deixar o mesmo aí, pegar o pau de arara, vamos embora? Não. Pelo contrário, o que eu estou mostrando é que não é possível a nenhuma comunidade nacional, estadual, mesorregional ou local se desenvolver com base no espontaneísmo dualista do mercado. Quer dizer o quê? Que eu tenho qualquer hostilidade ao mercado? Não. O mercado é a principal ferramenta do progresso humano. Ninguém sabe melhor do que o mercado garantir ótimo a alocação de recursos escassos. Entendamos isso com clareza para encerrar esse debate pusilânime de uma esquerda completamente iletrada, se rendeu na conversa mole, ou de uma direita completamente estúpida. A experiência humana não é conduzida por ideologias tacanhas e toscas. A experiência de sucesso da humanidade é conduzida por inteligência estratégica, por planejamento, coordenação entre as diversas energias envolvidas no fenômeno do desenvolvimento. A saber, uma coordenação estratégica entre o Estado sadio, empoderado, e uma iniciativa privada forte, empoderada e capaz, e indispensável, uma inteligência adestrada pelas novas práticas tecnológicas. Só um primário bem feito, como dizia o meu amigo Augusto Ponte, que a negada chama de era básico e tal, não era primário bem feito? Se você fizer o primário bem feito, a conversa já muda. Não existe pobre de nível médio, não existe miséria, gente que atingiu o nível médio de qualificação. Isso é uma relação matemática. Atingiu o estágio de qualificação nível médio, a miséria não frequenta esse lugar. Pode ter muita pobreza, muita falta de oportunidade e tal, mas essa miséria que hoje faz com que quase 120 milhões de brasileiros tenham amanhecido sem acesso à quantidade mínima de alimentos necessários à sustentação sadia de um ser humano, esse é o número. Mais da metade da sociedade brasileira hoje está com precariedade na sua alimentação. E é esse o universo onde nós vamos ter que trabalhar. Então, como é que a gente faz? A gente entende esses conceitos globais e a gente começa a espancar mitologias para estabelecer um raciocínio inteligente, estratégico. Qual é a grande ferramenta do raciocínio inteligente e estratégico? É o planejamento. Então, viva a iniciativa de vocês. Viva. É impossível nesse universo você superar as travas ao desenvolvimento sem planejamento. E planejamento não pode ser uma coisa tecnocrática. No caso de vocês, vocês têm que pedir socorro ao Camilo. Vocês já fizeram o mais difícil, que é a coesão política. É a inteligência de que sozinho não vai dar. É a intuição que é preciso tomar forças, de tarefas. Mas isso também é um belíssimo começo, onde morrem 80% das iniciativas, mas é só um belíssimo começo. É preciso saber onde é que nós estamos pisando. E aí, como é que nós estamos pisando? É que nem um médico com um paciente. O camarada está com uma dor de barriga, o médico. Por quê? Porque uma dor de barriga pode ser só gases. O talzinho resolve uma certa discussão para ver o banheiro longe da sociedade. Para brincar aqui, mas pode ser um câncer gravíssimo.
mortal. Só quem sabe dimensionar isso são pessoas que estudaram para isso. Nós temos que espancar, sabe, os estagiários que têm grande valor na vida, mas não dá para os tomadores de decisão de uma nação, sabe, serem estagiários. Populares do mundo artístico, populares do mundo não sei das contas, são maravilhosos, eu também me divirto. Mas quem é de nós que entrega um filho com apendicite suturada para um malabarista extraordinário fazer a correção? Não é possível. São coisas práticas. Olha, faz 6 governos que o Brasil está na República estagiário. Experiência anterior, administração. Então vem cá, meu filho, administrar o Brasil é muito fácil, muito simples. É só animar o auditório aí. Lamento. É assim mesmo. Todos os este que está aí não sabe entender um relatório do Paulo Guedes. Não sabe o quê? Quanto é -4 mais 5. Eu estou desconfiado que a Academia Militar das Agulhas Negras precisa de uma profunda revisão. Como é que um oficial do Exército Nacional Brasileiro soma -4 mais 5 dá 9? Eu ouvi, ninguém me contou, o presidente da minha república fazendo essa conta. Você imagina o desastre que é para isso, para a meninada. Então ninguém precisa mais nem saber fazer uma conta para ser presidente das maiores nações do planeta Terra. Essa é uma premissa. Mas o plano tem que fazer o diagnóstico. Riscos e oportunidades. Essa é a primeira tarefa do. Boa vontade é essencial. 80% das iniciativas morrem porque não encontram coesão política, vontade, compreensão de que separado não vai dar. E a partir daí começar a trabalhar com especialistas, com pessoas que estudaram para isso. O Brasil está cheio de gente boa, a Universidade do Cearense está cheia de gente boa, o universo estadual tem planejamento, tem estrutura, tem ferramentaria estatística, tem tudo. Mas vamos lá, voltando ao começo da conversa. Ora, o tempo que tinha as usinas de algodão e a ferrovia, também tem muita saudade disso. Em Sobral tinha a Cidal. Quebrou, que apartou as bandas, e hoje nós transformamos o esqueleto da Cidal uma universidade numa escola técnica federal de educação profissional. Por quê? Porque o mundo mudou. Quando eu assumi o governo do Ceará, com 32 anos de idade, eu me imaginava potente para qualquer negócio. E a turma dizia, porra, mas o algodão, o Ceará tinha um algodão, o problema do governo, o imposto, não sei o que e tal, de embora lá, vamos resolver o problema do algodão. Eu sou o Ciro Gomes, eu faço, eu aconteço. Aí, o algodão, 0 imposto. Ah, não, mas não sei o que, precisa disso, precisa daquilo, 0 isso, compra daquilo, efeito, 0. Eu digo, opa. Ah, mas é o bicudo, lembra? É o bicudo o problema do bicudo. Vamos estudar o bicudo. Olha a minha surpresa, isso tem a ver com o que nós temos que olhar para o futuro. Eu fui visitar um lugar chamado Geórgia, que é o estado dos Estados Unidos. Na Geórgia, que era um produtor tradicional de algodão, esse filme O Vento Levou, a escravidão ali, era um produtor tradicional de algodão. Eles têm um monumento ao bicudo. Eu cheguei lá, é o seguinte, eu vou aprender na Geórgia como é que eles acabaram com o bicudo e resolveram o problema. Eles não acabaram com o bicudo, eles acabaram com o algodão. E agradeceram, e são muito pitorescos, os americanos, tem um estátua, não estou exagerando não, entra no Google e depois vê um estátua, não sei se ainda tem, ao bicudo. Por quê? Porque o bicudo encerrou a monocultura do algodão e eles desenvolveram outros tratos agrícolas de muito maior valor agregado, especialmente naquela época o amendoim, e passaram a enriquecer sem as dificuldades e a baixa rentabilidade da cultura algodoeira. Mas o problema nosso não era o bicudo. O problema nosso é que na minha cara, no meu nariz, no nariz do empresariado, da Federação da Agricultura, o Coronel Torres de Mello, uma figura extraordinária, o Ceará tem elite, no melhor sentido da palavra, nós não vimos. Estava chegando para o polo de fiação do Ceará, Paquite, para o pessoal do têxtil lá, chegando algodão do Paquistão mais barato no Porto do Mucuripe do que custava produzir em Quixeramobim. Aí depois, Afeganistão, Paraguai e agora Mato Grosso. Nem câmbio precisa mais. Mato Grosso do Sul. E olha que o Grupo Vicunha, estimulado por mim, foi fazer algodão irrigado. Não paga energia. Quer dizer o quê? Não quer dizer nada. Quer dizer só que a gente tem que lembrar o que aconteceu e olhar para o futuro. E olhar para o futuro com a ferramentaria necessária. Então vamos lá, não sei se eu já estou cansando o auditório. Me diz aí, Luísa, quantas horas eu já falei. Só 40, então tem mais 2 horinhas aí para gastar. Para preparar uma boa noite de sono para vocês. É porque
Me animei com o auditório, deputado. Qual é o diagnóstico? O diagnóstico é o seguinte. 20% do povo do Ceará, estou falando do Estado, se você descontar a região metropolitana, que você com toda razão está chamando a atenção, eu estou preocupado com isso, o Ceará está virando um bicho de cabeça, do barrigão, barriga d'água. Estou preocupado com isso. Então é a diversificação e a desconcentração do desenvolvimento do Ceará. Porque se a gente pegar, mas vamos entender esse negócio aí, que tem a ver com a partida de vocês aqui. No Ceará, números grossos, 20% do nosso povo permanece ancorado nas práticas produtivas do século XIX. Produzindo milho e feijão, espiando para o céu se São Pedro vai mandar chuva. Se der tudo certo, enfrentar a lagarta com tamanco e tal, ele vai vender para um agricultor. Claro que eu estou caricaturando, porque nós já estamos trabalhando nessas coisas. Ele vai ter para comer, é o que a gente chama de agricultura de subsistência. Sabe quanto isso representa de produção de riqueza do Ceará? Ainda antes da siderúrgica, que vai alterar isso para pior esse argumento, embora para o Estado seja para melhor, é que esses 20% do povo geram menos de 4% da economia. Então, resume uma coisa, qual é o problema do Ceará? O problema do Ceará é a absoluta falta de alternativa econômica para o sertanejo. Essa alternativa, ela tem que ser construída porque ela não é trivial. São séculos de tradição. Sei fazer é isso. Ou seja, se introduz a questão da capacitação do capital humano, diagnóstico do capital humano. Mas se introduz também porque no passado, quando a gente produzia esse milho e feijão de subsistência, eu tinha o boi do pobre, que era o algodão. Que era arbóreo no Ceará, a gente colhia o algodão, aproveitava dele tudo, inclusive o resíduo, que era a ração para o gado na seca, e a árvore do algodão arbóreo era uma capoeira para atravessar, porque é uma xerófila, fica verde na seca. E o gado, então, trabalhava. E o gado tinha a riqueza do dono da terra, e o boi do pobre, que era o algodão, permitia ele comprar um caderno e uma roupinha de chita para o filho, e tirava ali, numa relação meio feudal, do gado, uma tralha, que era de 6 uma, 5 uma, né? Você pega 5 bezerros, um é do vaqueiro, enfim, a sorte que chamava. Né? Isso é um elemento absolutamente medieval que ainda está aí. Já está aí no imaginário, porque é tudo muito cedo, aconteceu muito ontem isso. O que aconteceu? Já mostrei para vocês, o algodão do Ceará, do sequeiro, perdeu competitividade. E agora descobriram tecnologia, inteligência adestrada, que dá trigo no Ceará. Acabou com um argumento meu, que eu dizia, o cearense é tão danado, que lá nós não produzimos um pé de trigo, nem para ter uma estufa, nem com a gente regando como se fosse uma flor, não nasce no Ceará, e nós temos quase 30% do mercado de trigo do Brasil, porque eram concessões políticas, e o Ceará sempre teve essa compensação da nossa fragilidade pelo prestígio político. Aí vem o Zé Macedo, vem o Gereissati, vem depois o Ivens, quando quebrou-se o monopólio. Imagina, como nós temos quase 20% do mercado de água mineral do Brasil, sendo um estado conhecido proverbialmente pela seca. Por compensação política, cultural, por atitude, por insubmissão ao status quo. É o que nós precisamos fazer. Insubmissão à sentença trágica, tradicional, conservadora, que se botasse no computador assim, 11 milhões de pessoas, em número redondo, num ambiente em que 80% do território é semiárido e que 90% do chão é pedra, o que a gente faz? Pergunta para o computador diz assim, vamos embora daí. Vamos embora daí. E nós estamos produzindo talvez a civilização mais exitosa dessa latitude do planeta Terra. Fortaleza é, sem dúvida, a cidade de maior êxito econômico dessa latitude no planeta Terra inteiro. Graças a nós, ao nosso povo, ao nosso talento. Mas vamos voltar, então, o mapa do diagnóstico. Quais são as culturas possíveis para transitar da tradição da economia de subsistência? É trigo? Não sei. Me disseram que a produtividade do trigo no Apodi é uma das maiores do Brasil. É transplantável para os sertões e as planícies do sertão central e do centro-sul do Ceará? Não tenho a menor ideia. Mas tem uma pista. E tem quem me responda. O que é que se produz no lugar do algodão? É o amendoim dos americanos da Geórgia? Não tenho a menor ideia, mas tem quem tenha. Será que da oliva
O Brasil importa 600 milhões de dólares de azeite do mundo. E eu vi as regiões áridas da Espanha, essas coisas, muito mais seca do que nós somos o semiárido de maior pluviosidade do mundo, semiárido. Eu vi, foi na região árida da Espanha, campos enormes de azeitona. Esmaga e faz o azeite de oliva. É isso. Vocês estão com a pista do leite, ok, mas leite in natura é quase nada de valor agregado. Vamos agregar valor a isso? Que tal uma linhagem de queijo de denominação de origem controlada? Não sei. Não sei. Mas se vocês têm o leite, hein? Claro que a inteligência está aí. Eu estou só querendo despertar, que é o meu papel hoje. Qual é a tarefa de um consórcio cuja tarefa mais grave já foi coesão política? Percepção estratégica de que é necessário tomar conta do assunto. Sozinho as coisas não vão acontecer. E agregar metodologicamente aquilo que um planejamento estratégico pode definir. E aí vamos lá, vamos definir quais são os solos que existem aqui. Porque seca não é um problema de chuva. Seca às vezes é um problema de cerca. Seca às vezes é um problema de edafo pedológico. Eita, agora falei em português, mas falei igualzinho aquele é a mãe. De tipo de solo. Tipo de solo, porque lá no Apodi é um solo que dá qualquer coisa. Mas nesse carrasco, ao redor dos monólitos, dá mandacaru e olhe lá. Né? Mas mandacaru também pode ter uma utilidade biotecnológica. Já estudaram o perfil do mandacaru? Não sei. Compreende? Outro tempo a gente não comia carneiro, quando a gente ficava melhorzinho de vida, não comia carneiro porque o diabo dá nhaca, né? Que a gente não sei se chama nhaca aqui. Aí a Embrapa descobriu que aquilo é uma glândula. E agora não tem mais nhaca no carneiro nem no bode. Tecnologia rudimentar. Mas e aí? Como é que se preserva? Como é que se garante um canal de comercialização, inclusive em direção ao estrangeiro, num carneiro de base orgânica, que é a nova tendência de produção de alimentos, num bode de base orgânica, que não utilize hormônios, etc, etc, com certificação de origem controlada, e etc, etc, com embutidos de caprino e ovino, embutidos, salsicha, presunto. Eu já fiz isso em Salgueiro, quando fui ministro, experimentando essas práticas. Isto vai ser definido num levantamento científico da base física, da base humana, do perfil do consumidor. E a grande tática aqui é começar pela retenção da poupança dispersa. Ou seja, ao invés de eu pensar que vou enriquecer com o dinheiro dos outros, e eu tenho que buscar isso, eu preciso começar dizendo quanta poupança minha eu podia reter aqui no meu universo de planejamento, de coordenação estratégica, e que eu estou dispersando para fora. E aí o papel da coordenação, da compra governamental é indispensável. Por exemplo, quantas carteiras escolares 225 mil pessoas demandam por ano? Vão ter que comprar, os estudantes não vão sentar no chão. Vai ter que comprar. Então o senador Pompeu faz uma licitação e vem do Paraná. Xaramubim faz uma licitação e vem de Fortaleza. O outro faz uma licitação. Por que não se junta todo mundo e ensina esse povo do sertão a produzir carteira? Tem que travar com o benchmark, porque tem a 8666 que manda fazer menor preço, está tudo certo. Mas por que a gente não consegue fazer uma carteira mais barata, com apoio do governo e a garantia da compra governamental? Vamos entender isso. Aí tem a ver com incubadora de empresa, capacitação gerencial, contabilidade, mecanismos rebeldes de financiamento ao mundo bancário estrito senso. Eu posso perfeitamente compensar um diferencial competitivo e a gente tende a dizer o seguinte, vamos cortar o tributo. Perfeitamente. Mas você estava se gabando aqui, estou usando você como líder, você estava se gabando aqui que a educação melhorou pra caramba. No limite, só isso vai resolver o problema, que é que eu vou terminar. Mas você também se gabou de que a saúde evoluiu bastante. Isso custa dinheiro. Se nós formos compensar por falta de imaginação, por pressa, por preguiça intelectual, todas as assimetrias competitivas da nossa precária economia, renunciando ao tributo, a gente cobra um santo e descobre. No limite, descobre os dois, porque se o Estado, se o município quebra, o Estado quebra, não tem mais nada disso, nem política pública, nem continuidade. Portanto, é preciso colocar o custo tributário, a ferramentaria, tudo junto. Mas é preciso imaginar de forma rebelde as interdições conservadoras, que são ideológicas e que nos vendem como se fosse ciência boa. E aí, a partir desse diagnóstico, mapeando riscos e oportunidades, constrangimentos,
ordenar o território. Então, se eu tenho uma mancha de 350 mil hectares de terras nobilíssimas para irrigação no Ceará, eu não tenho o número atualizado, mas a gente tem 30 mil hectares irrigados funcionando hoje, Cirilo? 30 mil? 50 mil? Sim. Sim, mas o Ceará pode ter 300 mil de solos de alta virtude e que estão aí. Parte deles estão aqui com vocês. Né? Quando você vê Iguatu produzindo arroz na volta do Açu de Oroz, que eu fui ver, tal, você sabe bem o que eu estou dizendo, aquilo ali é a base da civilização egípcia. E a influência do Nilo fora da sua calha, enchentes anuais, que adubam o terreno e permitem tal. Isso tudo está por ser conhecido. Já tem muita coisa em prateleira, mas você precisa ordenar para descobrir. E aí o cara lá é proprietário de uma mancha de terra extraordinária e não tem capital, ou não tem vontade, ou está sentado em cima. Vamos conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Não precisa estrompar ninguém, vamos conversar. Olha, aqui nós estamos numa ideia, fizemos um mapa de solo, o solo mais virtuoso é esse aqui. As culturas que a gente está acostumado a produzir não pagam a energia, porque milho e feijão não pagam energia. Aí vão para quem fazer subsídio da energia, tá bom, eu sou a favor de subsidiar a energia, mas não se sustenta. Não se sustenta. Se não tiver rentabilidade acima dos custos, não se sustenta, porque na ponta está um consumidor obrigado pela constrangimento de renda a procurar o bom, bonito e barato, sem qualquer outra ordem de indagação. Ele não vai ver se é made in Quixadá ou made in China. Ele vai comprar o melhor, o mais barato, porque ainda que a gente precise mudar isso. O novo consumidor precisa ter em atenção não só o menor preço, mas a quem aproveita o seu ato de consumo comunitariamente e se esse ato de consumo não é mortal para o planeta Terra, como está acontecendo com o modo dominante de consumo hoje. Mas isso vai demorar, tem que ser começado nas crianças agora a lecionar. Este plano pronto vai identificar potenciais e carências. E a identificação do potencial e carência é a melhor linguagem para a busca da parceria. Porque se eu chego, por exemplo, olha, eu tenho aqui uma condição de mão de obra com tal qualificação, eu tenho aqui uma escala de consumo ordenado que vai preferir o produto feito aqui na região e cabe fazer mais 3 mil pares de calçados, perfil popular, aqui na nossa região. Está aqui a condição tributária, está aqui a condição física, o terreno, saneamento, o telefone, fibra ótica e não sei o que e tal. Venha para cá e ele não vai vir porque você é legal, ele vai vir porque ele vai fazer conta. Vai fazer conta. Se eu botar na China, qual é a rentabilidade com todas as dificuldades de eu administrar um negócio na China? Mas se eu botar na China cearense, que é o Ceará, como é que eu retorno? Isso tudo é possível. Então a compra governamental é uma das ferramentas. Água sanitária para lavar posto de saúde e hospital. Passei ali no portentoso Hospital Regional do Quixeramobim, nós fizemos juntos, aí com muita alegria e honra para a delegação do governador Cid Gomes. Pois bem, quanta água sanitária eu fiquei passando ali, quanta água sanitária deve gastar nesse negócio, hein? Onde é que vem essa água sanitária? Qual é o rudimento tecnológico para produzir água sanitária? Nenhum. Nenhum. É amoníaco, não sei o que e tal, você pode ensinar uma comunidade rural, o senador Pompeu, de Quixeramobim, puxando já para o sul, e fazer a compra governamental, obrigando a eficiência, não pode financiar aqui. Não sei se viajei demais, mas eu acredito muito nisso, porque eu já vi acontecendo no Brasil, no Ceará, e eu vejo acontecendo isso no mundo. E acreditem, ninguém no mundo é mais capaz do que vocês de produzir um extraordinário exemplo, na contramão de tudo, enquanto a gente luta para o Brasil consertar o ambiente, transformando o nosso país num ambiente que estimula quem produz e trabalha e não no paraíso da especulação financeira. Obrigado por sua atenção. Ciro, você vai beber uma água, vai sentar um pouquinho aí, porque o grupo Arautos vai fazer uma homenagem às coisas do Ceará. Primeira pergunta é o seguinte: no Brasil você tem um componente do juro, é absolutamente função do desequilíbrio estrutural mesmo das contas do governo. Aqui. Só para você ter uma ideia, nesse momento, com a ajuda que o Mauro Filho produziu, 170 bilhões de reais, nós fizemos um projeto de lei desvinculando 170 bilhões de reais para dizer ao governo de onde é que vem dinheiro para atender a nossa reivindicação e pagar os R$600 de auxílio emergencial até acontecer, nós estimamos novembro, dezembro, 75%
cobertura vacinal. Só que, aprovado o projeto, eles pegaram os 170 bilhões e jogaram no saco sem fundo da dívida. Estão alegando aí. Então, o que aconteceu? Mesmo com essa ajuda artificial, 170 bilhões, a dívida pública brasileira está galopando para, pela primeira vez na vida, apontar para 90% do PIB. Ninguém paga dívida com PIB, mas o sintoma internacional de liquidez de um Estado nacional é esse número, a proporção da dívida versus um ano de produção de. Quando a dívida, e sim, isso é o estoque. E no fluxo, nós estamos aí com 270 bilhões de reais, 274 bilhões de reais de déficit no primário. Entre tudo que o governo arrecada esse ano, 12 meses, o governo gasta 12 meses, 274 bilhões. No ano passado, em função dos gastos com a pandemia e queda da arrecadação, esse déficit subiu de 700 bilhões de reais. Então, o fluxo negativo e o estoque galopando, o que acontece? O mundo começa a desconfiar, o mundo financeiro começa a desconfiar da liquidez do país, da capacidade de honrar o pagamento. Quando isso acontece, ninguém precisa ser economista para entender. Isso acontece com os agiotas nas nossas comunidades. A dívida começa a esquentar, ou seja, reduzir o prazo, e o custo dela para honrar o risco verdadeiro ou retórico, que eles exploram muito, também aumenta a taxa de juros. E aí é que eu nem cuspi para cima. Só para você ter uma ideia, o galope de 0,75 na Selic, que eles começaram e vão levar até o fim desse ano, esse galope acrescenta à dívida brasileira, neste ano, 290 bilhões de reais. É um negócio absolutamente desastrado. Só a diferença, só a diferença. Só o aumento vai aumentar 290 bilhões. Então veja, como é que a gente resolve isso em casa, na indústria, no comércio, na empresa? Você resolve com uma estratégia para o estoque e uma estratégia para o fluxo. Porque dívida não é necessariamente um problema. Depende do perfil. Então vamos lá, eu ganho R$1.000 por mês, quero comprar uma motocicleta usada que custa R$10.000 por mês. Eu não posso. Porque se eu gastar R$10.000, né, ganhando 1.000, eu fico sem comer. Mas se o camarada que me vende a moto disser, não, eu te dou 30 meses, aí eu já posso fazer uma conta e a prestação cabe nos meus R$1.000, eu posso comprar a moto. Comparando, é o que nós temos que buscar fazer na dívida, que é um processo de tensionar o perfil da dívida, porque hoje 1/4 dela está vencendo em 4 meses. E com fraude. Fraude eles chamam de operação compromissada, enfim, não cabe aqui cansar vocês, mas dívida pública, por definição, no mundo é de longo prazo. No Brasil, 1.700 bilhões vence em 4 meses. Você tem que tensionar isso, todo respeito aos contratos, etc., mas tem que tensionar para que essa dívida vire 30 meses para quem ganha 1.000 por mês. E no fluxo você tem que consertar a conta. Eles não negam isso. Eles anunciam consertar a conta no fluxo, deprimindo despesa. E deprimindo despesa sem estudar. Então vamos lá, por que fizeram a reforma da Previdência? Porque a Previdência tem um déficit e eles mascaram o déficit como se fosse um problema de despesa. E é um problema muito mais grave do que da despesa, porque é um problema de modelo. Vou cansar vocês, mas a gente entenda porque a solução precisa que a população conheça e participe do processo. O Brasil, junto com a Argentina e a Venezuela, os 3 quebradinhos que nem arroz de quarta, são os últimos 3 países do mundo que mantêm um regime de repartição na Previdência. Portanto, o modelo, o que é o regime de repartição? É um contrato entre gerações. Eu sou jovem, que trabalho muito tempo, contribuo com um pequeno pedaço da minha renda para pagar o aposentado que está ali, vivendo por pouco tempo. Na crença de que, quando eu não puder mais trabalhar e chegar lá, o que vem depois de mim, é um contrato intergeracional, vai contribuir um pouquinho para pagar meu aposento. Para isso funcionar, é preciso 2 pernas que sumiram. Isso é impressionante como ele não deixa a população discutir o assunto. Tudo por molecagem. Tudo por pura molecagem. 2 pernas sumiram. A primeira perna é um alto nível de formalização do mercado de trabalho. Porque só quem contribui para a Previdência é quem tem carteira assinada. Eles metem a reforma trabalhista e o Brasil tem hoje 40 milhões de pessoas vivendo de bico, sem carteira assinada. Portanto, destruiu a receita da Previdência. Percebe?
Essa é a primeira perna. Não tem mais formalidade no mercado de trabalho, está se acabando o mercado formal de trabalho no Brasil. A outra perna é mais grave ainda, é que supõe uma demografia jovem. De maneira que, quando o modelo foi montado, tinha 8 pessoas trabalhando muito tempo para pagar o aposento de uma pessoa que só vivia até os 60 anos, na média. Hoje você tem 1,5 pessoa tá ocupada com carteira assinada para pagar a aposentadoria de um camarada que está vivendo em média 73 anos. Então esse modelo morreu. E aí eles fizeram o quê? Pegaram a morte do modelo e fizeram essa caricatura de reforma da Previdência. Na Previdência você tem 3 coisas muito claras. A gente precisa discutir isso em todas as oportunidades. Uma, o regime geral, que é a esmagadora maioria do povo. Comerciários, os trabalhadores da construção civil, os industriários, os trabalhadores. O buraco na conta do regime geral é algo ao redor de R$ 1.500 por cabeça por ano. Então tem um déficit. R$ 1.500 por cabeça por ano. Quando você vai para o setor público, poder judiciário, poder legislativo especialmente, o déficit sobe para R$ 28.000 por cabeça por ano. Então tem um déficit que já é diferente. Aquele era 1.500. O do setor público é 26, 28 mil reais por cabeça por ano. Quando você vai para os militares, o déficit é de 280 mil reais por cabeça por ano. Como é que a gente organiza a reforma da Previdência séria? Você equilibra a coisa, aperta o déficit dos militares, né? Aperta um pouco menos o déficit do setor público e aperta o menos possível o déficit do setor privado. Por quê? Porque esse é o tamanho do problema. O que é que eles fizeram? 80% do sacrifício foi imposto de quem tem um déficit de R$ 1.500 por cabeça, em cima do povo. Empurrando mais gente para a informalidade, porque o contrato foi quebrado. Eu contribuí e não vou me aposentar. Então, não, mas estou falando, estou mandando eu botar a máscara, mas falando pode, não pode não? Consulta o decreto aí do governador, porque eu tenho que obedecer. Pronto. Pronto, o decreto do prefeito. Está dado, pronto. Mas usem a máscara, é importante, não vamos afrouxar não, porque o negócio morreram 1.300 pessoas ontem no Brasil. 1.300. Então, nós estamos derrubando, mas não está na hora de afrouxar. Então, veja, como eu estou todo mundo de máscara, eu estou isolado, eu sabia o que eu estava fazendo. Então, o déficit da Previdência é um primeiro buraco. Porém, a receita pública brasileira é mal administrada. E aqui está onde a porca tosse o rabo. Se você pegar os padrões do mundo, é o que eu tento fazer para discutir. Não estou inventando a roda. Como é que o mundo faz? As melhores práticas internacionais, que é para poder chocar o debate. Então, as melhores práticas internacionais, você faz o seguinte, você tributa mais a retenção especulativa de capital e de propriedade e menos o investimento e o consumo. Por quê? Porque a tributação do consumo é muito injusta. Porque eu ganho 50 mil por mês e pago, quando eu vou comprar quando eu vou falar no celular, pago 40%. Mas uma pessoa que ganha R$ 1.000 de salário mínimo paga o mesmo imposto que eu. Está direito. A pessoa pega R$ 1.000, paga 2 cestas básicas, não paga 2 cestas básicas mais. A custa básica considerada está R$ 650 mais ou menos. Não paga 2 cestas básicas. Então paga 27, 26, 25% de imposto. E eu, na minha casa, provavelmente consumo 3, 4 cestas básicas, 5 cestas básicas e paga a mesma coisa. Está direito. Pois no Brasil é assim. A gente cobra muito mais do pobre e quase nada dos ricos. E aí nós geramos uma distorção que é imensa, mas é um debate que ou a gente bota o povo na jogada ou a gente vai perder. Por quê? Porque quem é contra aumentar imposto de rico fica sabendo que você está propondo e quem seria teoricamente a favor, que é o povo, acha que imposto é para político roubar porque a propaganda em cima é muito grande. Então é um debate lúcido que a gente tem que fazer. Só assim o juro vai cair. O outro componente, esse dá para fazer mais ligeiro, é que indisfaçavelmente, os últimos 25 anos, cartelizaram o setor. Quando eu fui ministro da Fazenda, só para vocês verem como isso é ontem, do ponto de vista do tempo da história, eu fui ministro da Fazenda em 94. O Ceará tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 12 bancos. Hoje, 84% de todas as transações financeiras do Brasil estão na mão de 5. Só para vocês terem uma ideia, nos americanos, que desregulamentaram, que deu na crise de 2008, tem 5 mil bancos competindo. Quando você tem 5 mil bancos competindo, o que acontece? A busca pelo freguês reduz o preço do dinheiro, que é o juro, e reduz a tarifa.
É assim que eu ganho freguês, share de mercado. No Brasil, eles jantam taxa de juros, as tarifas. Você está na mão do cartel, porque não tem alternativa concorrencial. Então, aqui nós precisamos de um choque de mercado. E eles fizeram o quê? O PT, por exemplo, foi obrigado, e o Lula engoliu essas coisas, a sentar em cima do banco digital. São as fintechs e tal, que é uma forma de perfurar esse mercado, sem precisar de uma agência física, uma rede bancária, você fazer as transações eletrônicas pelo celular, etc. E agora está começando a descomplicar. Chegando lá, a primeira providência, eu tiro o Banco do Brasil e a Caixa Econômica do cartel, porque é uma promiscuidade. O camarada vem do mercado financeiro, assume o Banco do Brasil, faz o jogo, participa do jantar, combina, e depois que sai do Banco do Brasil, volta para o mercado financeiro. Então, comigo, ou com qualquer um que queira consertar, você pega primeiro o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, bota para competir com o Santander, com o Itaú e com o Bradesco. São só 5. Competir significa reduzir tarifa ao máximo, reduzir taxa de juros ao máximo, ganhar rentabilidade em linha com o mundo. Santander, por exemplo, qualquer um pode ir no Google e ver. Santander tem na Espanha, a origem dele, 5, 6, 7% na melhor hipótese de rentabilidade anual sobre o patrimônio. O Brasil é 25, 7, 30%. Tudo em cima do povo. Essa é a primeira questão. A segunda questão que você me perguntou, eu perdi a lembrança dela. Pronto, já recuperei. Então veja, a pergunta é, entre 1930 e 80 é história, o Brasil cresceu 6,7% ao ano. Entre 80 e 2010 caiu para 2,5% ao ano. Entre 2010 e 2020, zero. A pergunta é, foi a Constituição de 88 que causou isso? Não, é o inverso. O velho modelo nacional desenvolvimentista, que explica esse crescimento explosivo, dependia de duas pernas, que era a ideia de tirar o Brasil da economia rural de subsistência ou de monocultura, do café, da cana-de-açúcar, etc., e transformar o Brasil numa potência industrial. O caminho era substituir importações. Tudo que o Brasil comprava do estrangeiro, a gente ia passar para tentar produzir no Brasil. Como a gente não tinha os capitais para isso, resolvemos fazer o Estado brasileiro ser empresário, Vale do Rio Doce, Petrobras, Eletrobras, percebe? Telebrás, etc., etc., e a infraestrutura correlata. Mas o Estado brasileiro também não tinha esse dinheiro. Então, nós fizemos um atalho que foi financiar essa estratégia de desenvolvimento com base na criação de uma dívida externa. Na época, ao longo dos anos 50, 60, 70, a dívida externa era de muito longo prazo e muito barata. O Brasil contratava a 3 de carência, 12 anos para pagar e juros de 3% ao ano. Então, dinheiro barato, farto, danaram a tomar dinheiro emprestado no estrangeiro e abrir Brás. Só que essa farra acabou em 1979. Como? Houve uma alta explosiva de juros nos Estados Unidos que puxou o juro do mundo inteiro e todos os países que dependiam de dívida externa quebraram. E o Brasil apartou as bandas. Essa é a primeira razão de ter caído. E a segunda razão é que esse ciclo de desenvolvimento dependia de substituição de importações, ou seja, eu não sabia fazer um carro, eu ia trazer uma linha de montagem usada da Alemanha, Volkswagen, a primeira indústria que entra no Brasil, era uma linha de montagem usada. E eu ia produzir com essa linha usada o mesmo Fusca que ia sair na Alemanha, igualzinho, o Fusca. Só que a nova linha de montagem produzia 4 Fuscas por dia, com o mesmo custo, e a minha linha antiga produzia 1 Fusca por dia, com o mesmo custo. Então começou a um choque de produtividade, que é produzir mais coisas com menos recursos, de fora para dentro, e o Brasil aqui dentro não viu isso acontecer. Os políticos não prestaram atenção. Hoje, conversa mole, reação da mão para a boca, muita coisa. E havia um atenuante, que era redemocratizar o país. Para redemocratizar o país, a gente não podia discutir economia. Porque se discutisse economia, a primeira reunião acabava tapa e não tinha segunda. Eram os comunistas, eram os socialistas, eram os nacionalistas, eram os ultraliberais, eram os sociais cristãos, o Franco Montoro, Ulisses Guimarães. Eu já estava lá. Já era deputado aqui. Então, o que destruiu a ditadura foi isso. E aí a Constituição vem com duas tarefas. Uma, reinstitucionalizar o país, foi gol de placa. Por isso que a minha geração ama a política, porque nós produzimos milagre. E a nova geração não ama a política, está com nojo porque ela vê a política fracassando, indo, ou chafurdando na ladroeira, no privilégio e tal. A nossa geração não, a minha geração, nós ganhamos todas.
enfrentamos e derrotamos a ditadura, reinstitucionalizamos o país, passamos a acreditar em nós mesmos e tal. Mas a segunda tarefa era desenhar o novo modelo econômico no lugar do velho modelo que morreu pela ciclagem tecnológica e pela quebra do financiamento externo. Lá para cá nós não conseguimos realizar essa tarefa. A instituição anunciou um estado de bem-estar social generoso, mas hoje nós precisamos reconstitucionalizar o país, celebrar um novo modelo de desenvolvimento. Isso é o que devia ter. Bem, agora... Eu vou só continuando aí o raciocínio dele, com relação... Vamos combinar, a pergunta difícil é para o Maurinho, aqui, a pergunta fácil para mim. Em relação ao crescimento econômico, que se fala depois da pandemia, que acontecerá no mundo todo. O que você espera do Brasil em termos de crescimento depois da pandemia? O Brasil está proibido de crescer se a gente tirar os olhos do curto prazo e olhar estrategicamente. Então, veja bem, entre 1930 e 80, eu estou dizendo isso toda hora em todos os auditórios, o Brasil cresceu 6,7% ao ano. Eu sei como foi. Todo brasileiro que parar para estudar esse meu livro reflete sobre isso e tenta explicar isso para as novas gerações e tal. Entre 80, quando a gente quebra, e 2010, o Brasil passa a crescer 2,7%. E isso é mais ou menos um crescimento per capita nulo. Porque se a gente cresce 0,8%, 1,2% na demografia, crescer 2%, 2,5%, mais ou menos, fora a distorção de termos a mais brutal concentração de renda do mundo. 1% dos brasileiros detém 50% do PIB. 5 pessoas, viu, têm hoje as posses de 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Então, veja, de 2010 para 2020 é como a gente chama aqui, deu na laje. Cresceu 0. Então, o que aconteceu agora? O que aconteceu? O PIB brasileiro em dólar no ano passado, porque a gente usa o dólar porque é uma moeda de referência mais estável. Em dólar, o PIB brasileiro caiu 25%, porque caiu 4,1% nominal em real, mas o real se desvalorizou pesadamente no governo Bolsonaro de 3,70 para 90 num certo momento. Então, queda de coisa, a queda do PIB brasileiro, inclusive da Bolsa, foi 25% em dólar. Então, quando você tem uma queda desse tamanho, é como se você tivesse descido uma escada de 25 andares e agora conseguiu subir 3 de volta. É bom, porque parou de descer. Mas subir 3 de volta de 25 que você desceu não é crescimento, é ajuste estatístico. Ajuste estatístico puxado por setores que não empregam, não pagam tributo e não geram salário, que é o setor de commodities. Então o dólar muito alto valoriza as exportações de petróleo, de minério de ferro, as proteínas animais e vegetais, que são extremamente mecanizadas, não têm imposto, porque são um verdadeiro paraíso fiscal, e não recolhem, não geram renda, senão concentradamente na mão de poucas pessoas. O que quer dizer o seguinte, vamos crescer perto de 5% esse ano. Haverá uma propaganda gigante, mas é isso que eu lhe disse. Quando você chegar no fim do ano, estatisticamente teremos crescido 5 pontos. Qual é o volume de riqueza do Brasil em dezembro desse ano? O volume que nós tínhamos em 2013. Ou seja, subimos 3 degraus de 25. Já temos, para voltar ao que era, tem que ser de 2013 a 2020. 7 anos para recuperar de perda estratégica trágica. E, pior de tudo, ano que vem, esse ajuste terá sido realizado, nós vamos começar a ter de novo o estrangulamento. E aí você tem o seguinte, vai acontecer os 5 a conferir. Por quê? Porque vem aí, anotem, é impressionante como o governo brasileiro não faz nada sério, faz apostas absolutamente irresponsáveis, vem aí o apagão. Vem aí o constrangimento na oferta de energia elétrica por novembro. Anotem o que eu estou dizendo. Ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada para resolver isso. Está deixando correr, chegar em novembro, pumba, racionamento de energia elétrica. Aí nem 5. Só um pouquinho, Baquite, a gente quer convidar o deputado Queiroz para ficar ali ao lado do prefeito e a entrada do Grupo Arauto, Ciro, para a gente, depois da sua resposta, que vai ser a última, para a gente fazer uma foto histórica desse grupo. Né? Ciro, então, o pessoal do Grupo Arautos, por favor. E o Baquite vai agora fazer o discurso dele. Não, eu quero 2 perguntas só. Ciro, você tem falado sobre a taxação das grandes fortunas. Primeiro, tem ideia de
quanto seria, por exemplo, taxando essas fortunas, quanto o Brasil arrecadaria com essa taxação? E como recuperar o poder de compra? E aí, se Deus quiser, você sendo eleito presidente, hoje em dia, aquele discurso que o dólar ia baixar, que o gás ia baixar, que a gasolina... Tudo isso foi uma ilusão e uma mentira. Nós estamos aí, as pessoas mais humildes, carentes, que precisam desse tipo de serviço, estão aí já sem poder pagar, devendo a bodega, comprando um, pagando o outro. Então, a minha pergunta é, quanto é que seria arrecadado aproximadamente na taxação das grandes fortunas e como poder recuperar o poder de compra dessas pessoas? Pelo menos aí o governo, não seria uma interferência, não sei, mas como não deixar que essas pessoas estejam aí à míngua? Essa estimativa de arrecadação, Paquite, ela depende muito do nível de alíquota que você estabeleceu. Esse tributo chamado de grande, o nome disso está errado. Na verdade, isso é um imposto de renda sobre patrimônio, renda. Essa é a explicação sobre patrimônio. Porque quem vende um papo furado de grande, aí distorce tudo, porque modernamente é mais grande. Você pega o Tasso Gereissati, a gente conhece, meu querido Rico. O Tasso Gereissati deve ter aí um labore. Ele paga R$25 por mês. O que é que tem? Todo o resto vai para a holding. Se falar em grande fortuna, está falando de pessoa física. Eu falo em patrimônio, avançar para pessoa. E você tem que achar uma alíquota. Portanto, ela não pode ser exacerbada. A alíquota que eu estou falando vai de 0,5% a 1%. A pior hipótese, a gente... Na melhor hipótese, podemos... Dependendo também da gestão da conta. Porém, para você achar no Brasil, para ficar uma reversão, estamos bem mais avançados. O ano crítico que eu... colapso da dívida, déficit fiscal monstruoso, etc., o Brasil abriu mão de arrecadar 340 bilhões. Falando de sonegação, não. Renúncia. Boa parte delas, retorno. Por exemplo, nós do Ceará trabalhamos na base de renúncia fiscal, porém tem uma contrapartida socialmente defendida por qualquer do povo. Pergunta aqui, senador, São Júlio, abra mão. 100%. É nada mais. Está entendendo? Essa piada eu vi na internet. Foi. Então tem gente que defende a terra plana e tal, mas 90% do povo sabe que tem. No Brasil, perdeu a noção. Então eu estou citando ali, a dona da Localiza. Onde é que já se viu? Só para localizar. É o seguinte, se você tiver uma Localiza aqui, você vai olhar a placa do carro, é Belo Horizonte. Por quê? Será que esse carro foi lá em Belo Horizonte emplacar para não pagar IPVA? Pô? Aí um motoqueiro que pegar uma pizza mais tarde, correndo R$4, R$5 no boleto, paga 4% do valor da moto dele. Ali em Matar não paga IPVA por uma frota de carros. E o core business crítico dele é locação de carro, mas 68% dele é revenda de carro. Por quê? Porque ele conseguiu também com renúncia fiscal de compra direta das sem pagar imposto, e depois vende o carro, deprecia o carro como capital, abate como presumido, vende o carro sem imposto porque ele está fazendo de... Eu conheço aí onde é que eu acho R$70 de fim. Veja, arrumamos 40, 70 está aqui. Progressividade do imposto de renda. Quando eu fui, eu criei uma alíquota de 35% e combati a pejotização. Que diabo é isso? É aqui. O cidadão aqui em Quixeramobim, ou em Quixadão, ou em Guanabuiú, ganha R$2.050, morre com 15% de imposto de renda na fonte. R$2.050, morre com 15% da renda dele na fonte. William Bonner ganha R$1.300.000 por mês da Globo,
paga 15. E não está roubando, não. É a lei brasileira que permite que ele se apresente na Globo como pessoa jurídica. Aí, para a pessoa jurídica, neste caso, sendo claramente um trabalhador, agora, é muito afamado, eu cito ele como exemplo porque eu gosto de provocar o grande, né, para levar de volta nas costas. Então você tem que corrigir isso. Corrigindo isso, a gente acha aí mais desgraçadamente uns 50 milhões. Ou seja, dá para virar o jogo. Dá para virar o jogo sem nenhuma dúvida, mas fácil de falar. Mas politicamente o que acontece? Eu estou contando essa história aqui, todo mundo achou legal, simpático. Na hora que eu for propor isso lá no parlamento, nós vamos tudo para casa falar mal dos políticos, só querem dinheiro para roubar e não sei o que e tal. E vem um discurso que o Brasil já tem imposto demais, que a carga tributária é muito alta e o pobre repete isso. Então é um trabalho grande da gente explicar para a população que não existe almoço de graça. E aí a ideia é vincular o imposto sobre os grandes patrimônios, com alíquota moderada, a um programa de renda mínima cidadã para sempre, acessível a qualquer do povo que dele precise. Vamos aqui receber o Grupo Arautos, vai fazer uma foto, Ciro. Vocês. Aí, lindo ele. Isso. Pessoal, fica aí para a foto. Vamos aqui para frente aqui, por favor. O vereador, por favor, mais para lá. Ruth aí junto com o ministro Ciro Gomes, a diretora aí do grupo. Bem, pessoal, com essa foto a gente encerra a conferência de hoje, o evento, agradecendo ao ministro Ciro Gomes, aos prefeitos, deputados, vereadores, aos empresários, às pessoas que prestigiaram esse momento importante para o Sertão Central. Obrigado.